Olá pessoal, neste bloco 1, parte 3, nós estaremos revendo, e para alguns aí conhecendo a manutenção preditiva. A manutenção preditiva, dentro desse assunto nós estaremos vendo os conceitos, a questão da aplicabilidade dela, as vantagens de estar utilizando a manutenção preditiva dentro de um sistema de gestão de manutenção. E estaremos também verificando os tipos de manutenção preditiva e as técnicas aplicadas. Algumas delas, nem todas, porque o assunto é bastante extenso. Então vamos nos restringir apenas a algumas técnicas, ok? Então vamos lá. Bom, a primeira pergunta que nós estaremos fazendo é: o que é manutenção preditiva? A definição para a manutenção preditiva é de que ela é uma ferramenta que busca eliminar as possibilidades de quebra de máquinas e equipamentos em um processo produtivo. A segunda pergunta que nós estaremos fazendo é: quais são as vantagens do uso da manutenção preditiva? Bom, as vantagens são inúmeras, mas vamos buscar aqui apenas citar 5 dessas vantagens pontualmente. Bom, a primeira das vantagens é a previsibilidade. O que vem a ser esta vantagem? De previsibilidade é a capacidade que a manutenção preditiva possui, através de técnicas instrumentais, nos fornecer um diagnóstico preciso do estado da máquina ou equipamento. Com isso, podemos ser previsíveis, ou seja, podemos ter informações que, analisadas, nos embasam para fomentar um diagnóstico preciso sobre o estado de funcionamento das peças das máquinas e equipamentos. Esta vantagem é a que coloca a manutenção preditiva na vanguarda das tipologias de manutenções. Bom, a segunda vantagem é a redução com custos operacionais. Quando falamos em custos operacionais, nos referimos a todos os custos necessários para que se garanta o funcionamento da planta fabril. Quando fazemos uso da manutenção preditiva, nós conseguimos reduzir significativamente o custo com mão de obra. Como? Bom, se estamos sendo previsíveis com o uso da manutenção preditiva, sem dúvida alguma, nós estaremos eliminando a necessidade de grandes contingentes de mecânicos e eletricistas, principalmente no famoso turno produtivo. Por quê? Simplesmente porque estaremos determinando com a manutenção preditiva o estado de funcionamento das peças de máquinas e equipamentos, e isto nos permitirá minimizar e até eliminar as manutenções corretivas não planejadas, ou seja, as quebras de máquinas e equipamentos em momento produtivo. Peças sobressalentes. Com o uso da manutenção preditiva, nós conseguimos determinar com precisão o momento de substituição de peças, e isso nos permitirá uma administração de estoque no almoxarifado dessas peças, reduzindo assim os espaços com almoxarifado, a descapitalização com aumento de passivos, os altos valores com compras de emergência e etc. Lucro cessante. Muito embora a maioria dos colaboradores da manutenção ainda não possuam o sentimento de perda com a parada da planta, pois estes somente enxergam o incômodo e a cobrança dos seus supervisores e gerentes quanto à parada da planta em si, este prejuízo, quando possui por causa fundamental a quebra de peças por motivos não operacionais, ou seja, manutenção deficiente, deve ser computado para a manutenção. Com o uso da manutenção preditiva, minimizamos e até eliminamos estes custos, pois faremos uso da manutenção corretiva planejada, e esta deverá estar prevista no calendário dinâmico das manutenções. Então, a terceira vantagem é o aumento da confiabilidade. Então, quando falamos em confiabilidade, temos que atentar para o pequeno detalhe de que confiabilidade é diretamente proporcional às condições das máquinas e equipamentos. Então, nada mais justo do que atribuirmos a manutenção preditiva, que está
estará predizendo o estado das peças destas máquinas e equipamentos a vantagem de nos passar confiança, pois estaremos no sentido fiel da palavra, predizer, sabendo do estado das máquinas e equipamentos, e isso nos permitirá garantir as metas da produção. A quarta vantagem, que é a redução das manutenções corretivas não planejadas, é o foco principal das manutenções preditivas. É claro que este é julgado como principal quando o caráter segurança não se encontra no contexto, pois sempre em primeiro lugar vem a segurança. Como dissemos antes, as manutenções preditivas, com suas técnicas, busca estar mapeando o estado de funcionamento das peças, das máquinas e equipamentos. Isso faz com que, conhecendo estas condições, possamos tomar decisões de reparações e substituições de maneira programada, evitando-se assim as famosas e custosas manutenções corretivas não planejadas. Vale a pena relembrar que estas manutenções possuem um custo muito alto e é altamente desmotivadora para todas as equipes de manutenção e produção. A quinta, e não a última das vantagens, é a redução do aumento da gravidade do problema. O que significa essa vantagem? Se estamos monitorando peças de máquinas e equipamentos e sabemos o estado de funcionamento destas, isto nos permite tomar ações que evitem que um problema se torne grave ao ponto de que este possa causar maiores prejuízos, aumentando, por exemplo, o tempo de parada de uma planta. Imaginemos que em um acompanhamento rotineiro de manutenção preditiva, temos o diagnóstico de que um rolamento em um mancal de um exaustor encontra-se com vibração excessiva. Além do diagnóstico preciso do problema, nós podemos traçar a curva de tendência, que é a determinação do momento em que devemos substituir o rolamento. Isso nos permitirá eliminar possibilidades de perda dos mancais e do eixo, o que teria um custo mais alto em função das peças e do tempo maior de trabalho. Bom, como dissemos antes, a manutenção preditiva se utiliza de instrumentos que realizam a coleta de dados de grandezas físicas, como pressão, temperatura, velocidade, aceleração, dureza, vibração, tensão elétrica, corrente elétrica e outros, para avaliar o comportamento funcional das peças de máquinas e equipamentos. Aqui, vamos classificar essas metodologias em 4 categorias que são: Bom, a análise de vibrações consiste numa metodologia que busca avaliar o estado das peças de uma máquina ou equipamento, monitorando o nível destas vibrações. Sabemos que as vibrações estão presentes em toda e qualquer estrutura, pois, no nível molecular, podemos dizer que não existe o estado de repouso absoluto, tudo está em movimento. Ora, este movimento de vibração é medido por uma grandeza física denominada frequência. Esta frequência, que com instrumentos chamados analisadores de vibração, monitoramos para diagnosticar o estado de funcionamento de uma peça de uma máquina ou equipamento. Na figura ao lado, observamos que o técnico está coletando este dado com um analisador de vibração da marca Fluke 810. Este instrumento possui diversas características técnicas e operacionais que o tornam uma ferramenta poderosa no apoio à gestão da manutenção. Observa-se aí que esta técnica, muito embora seja significativamente proveitosa para a gestão da manutenção, temos que adotar certos critérios para introduzir em um sistema de gestão de manutenção. Principalmente, temos que levar em conta a relação custo-benefício desta abordagem. A utilização desta técnica ela possui um custo direto de aproximadamente aí uns R$25 mil por um excelente instrumento, mais os custos com recursos humanos para que essa técnica torne-se operacional. O que se tem visto na maioria dos casos nas indústrias de médio e grande porte é a terceirização desta atividade. Isso é feito na maioria dos casos considerando o custo de investimento com o fator humano. A grande dificuldade é justamente o investimento que se faz com profissionais para o desenvolvimento dessa técnica e a perca deste para o mercado de trabalho. Bom, o que podemos dizer é que, com a aplicação desta técnica, nós conseguimos detectar problemas como rolamentos deteriorados, engrenagens defeituosas,
acoplamentos desalinhados, rotores desbalanceados, vínculos desajustados, eixos deformados, lubrificação deficiente, folga excessiva em buchas, falta de rigidez, problemas aerodinâmicos, problemas hidráulicos, cavitação. Então, com isso, podemos afirmar que realmente, se aplicada com bastante acuidade, esta técnica é muito útil à garantia da boa gestão da manutenção. Como não é o propósito deste trabalho, nós não estaremos nos aprofundando nesta técnica. Em uma outra oportunidade, estaremos estudando com maior aprofundamento esta técnica. A segunda metodologia que estaremos falando é sobre a análise de óleos. Sabemos que a lubrificação é de extrema importância para o bom funcionamento das máquinas e equipamentos. Além do papel fundamental da diminuição dos efeitos deteriorativos do atrito entre peças de uma máquina, temos outras funções, que é a eliminação depreciativa por oxidação, regulagem da temperatura e etc. Podemos dizer que seria impossível termos peças que se conectam por contato direto em movimentos e esforços sem que seu desgaste possa ser tolerado, ou seja, que sua fadiga não seja precoce sem aplicação de lubrificantes. Ainda podemos citar os casos de transformadores e equipamentos elétricos que utilizam óleo para servir de meio isolante e de refrigerador. Bom, a análise de óleos atua com foco principalmente em dois pontos, que são a economia com lubrificante e o diagnóstico de defeitos. Quando coletamos óleos para análise, estamos tomando ações para que possamos determinar o momento certo da sua troca ou renovação, pois estaremos realizando análise físico-química destes de forma morfológica, ou seja, do estado da qualidade do lubrificante. Nas figuras abaixo, nós podemos ver de maneira ampliada alguns contaminantes depreciativos presentes em amostras de óleos. Uma outra análise que realizamos com os óleos é a análise quantitativa. Quando retiramos amostras de óleos e encaminhamos para o laboratório, este realiza a contagem dos particulados contidos nessa amostra, e dentre os particulados temos aqueles que são pertinentes às peças do meio, ou seja, do equipamento. Esta análise é chamada de ferrografia. A ferrografia é uma análise quantitativa que nos permite determinar as concentrações, ou seja, os tipos de materiais encontrados e suas quantidades. Nos permite a análise de tendência, ou seja, determinar em uma escala de tempo o estado depreciativo das peças que estão sofrendo com o atrito. Bom, não vamos também nos aprofundar tecnicamente neste assunto, pois este não é o propósito deste trabalho. A terceira metodologia de manutenção preditiva que estaremos falando é sobre a análise de superfícies. Essa metodologia se utiliza de várias técnicas e estaremos falando de algumas delas, como a endoscopia é uma técnica de visualização ou captação de imagens de ambientes onde o acesso ao olho humano é impossível. Esta técnica é bastante empregada nas manutenções veiculares, nas manutenções de aeronaves, nas inspeções de tubulações, de vasos pressurizados, de dutos de refrigeração e etc. Esta técnica, embora instrumental por si só, apenas nos permite a avaliação visual, que consiste também em uma avaliação sensitiva. Agora, esta técnica, associada a outra denominada holografia, nos permite uma análise mais técnica da imagem com grande profundidade, mas também não é o propósito deste trabalho o aprofundamento técnico deste assunto. Outra técnica de análise de superfícies é a estroboscopia. A estroboscopia consiste na criação de fenômeno óptico que, com a oscilação de lâmpadas especiais do tipo LED, que induz nossa visão a um estado de paragem do movimento. É uma técnica investigativa, muito utilizada no campo de pesquisa. Na manutenção preditiva, a utilizamos para verificar possíveis deslizamentos e funcionamentos irregulares de máquinas rotativas. Na figura, observamos esta técnica sendo empregada na observação do funcionamento de um sistema de transmissão de força e movimento circular entre um conjunto de coroa e corrente. Também não vamos nos aprofundar nesta técnica. Uma outra metodologia que
que utilizamos na manutenção preditiva é a análise estrutural de peças, que compõem as máquinas e equipamentos. Também é importante para a manutenção preditiva esse tipo de análise. É por meio desta análise estrutural que nós podemos detectar, por exemplo, a existência de fissuras, trincas e bolhas nas peças das máquinas e equipamentos. Em uniões soldadas, a análise estrutural é de extrema importância. Então vamos conhecer algumas destas técnicas empregadas para a análise de estruturas. A primeira técnica que vamos ver é a chamada LP, que significa líquido penetrante. Esta técnica é muito utilizada tanto na manutenção preditiva quanto nas inspeções de qualidade dos campos de fabricação e usinagem de peças. Se utiliza de 3 produtos que são o líquido penetrante, revelador e o removedor. Esta técnica nos permite visualizar imperfeições ou defeitos como trincas, poros e fissuras. Nas imagens ao lado, nós temos aí bons exemplos dessa aplicação. Bom, outra técnica bastante aplicada é a técnica de investigação de manutenção preditiva, que é a ultrassonografia. É uma técnica bastante parecida com a ultrassonografia humana e que consiste na emissão de pulsos ultrassônicos que em seu retorno nos dá a informação do estado da superfície. Existem vários tipos de aparelhos no mercado e o custo é bem elevado, sem falar na capacitação ou contratação do profissional para a aplicação desta técnica. Por esse motivo que a maioria das empresas que não possui uma relação justificável de custo e benefício para a aquisição deste equipamento operam na terceirização destas atividades. Outra técnica é a radiografia. Esta técnica, que também é bastante parecida com a empregada em seres humanos, utiliza-se de um gerador de raio-x e uma chapa reveladora, onde será liberada a imagem ou revelada a imagem para análise da área que se quer inspecionar. É uma técnica com custo bastante elevado, principalmente pelos cuidados e segurança que se deve ter ao empregá-la. Outra técnica é a magnetoscopia. Esta técnica consiste na geração de um campo magnético através da passagem de corrente contínua entre 2 eletrodos polarizados em materiais ferrosos para identificação de trincas e fissuras, como podemos observar na figura ao lado desta aplicação. Existem outros tipos de equipamentos para a utilização desta técnica. Em um outro momento nós estaremos falando mais tecnicamente sobre elas. Por fim, estaremos falando um pouco sobre a análise termográfica. Esta análise, como o próprio nome sugere, nos auxilia na detecção de anomalias através da avaliação criteriosa das coroas caloríficas que são registradas em aparelho específico. Este equipamento, o mesmo utilizado pelas Forças Armadas e pela Polícia no combate ao crime, é hoje bastante utilizado para manutenções. Nas imagens ao lado, nós podemos observar as inúmeras aplicações da termografia. Aplicamos em componentes mecânicos, em componentes elétricos, hidráulicos, em análise de edificações e etc. Existem diversos tipos de aparelhos termográficos com valores variados. O seu custo é maior quanto maior forem as suas vantagens técnicas. Bom, pessoal, terminamos mais uma parte do bloco 1 e o próximo estaremos aí falando sobre manutenções detectivas. Até lá!